O primeiro animal a sobreviver no espaço não é um leão, um tubarão ou qualquer criatura imponente que se possa imaginar. Pelo contrário, trata-se de um ser microscópico, quase invisível a olho nu, mas que desafia todas as leis conhecidas da biologia. O tardígrado, também chamado de urso d'água, não apenas sobreviveu ao vácuo espacial, como voltou à vida como se nada tivesse acontecido. Enquanto humanos precisam de trajes e tecnologia avançada para dar um simples passo fora da Terra, esse pequeno ser já dominou algo que parecia impossível. Agora, pense nisso. Se um animal minúsculo pode resistir a temperaturas extremas, radiação, letal e até décadas sem água, o que mais a ciência pode aprender com ele? O tardígrado pode ser a chave para avanços que antes só existiam na ficção científica, como humanos mais resistentes ou até a colonização de outros planetas. Mas o que faz essa criatura ser tão especial? O que ela tem que nenhum outro ser vivo possui? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Imagine um ser tão pequeno que cabe em uma gota d'água, mas que desafia as leis da sobrevivência como nenhum outro. O tardígrado, ou urso d'água, é um verdadeiro tanque biológico em miniatura. Com menos de 1 milímetro de comprimento, ele já estava vagando pelo planeta antes dos dinossauros e continua firme, enquanto espécies inteiras desaparecem. Ele sobrevive onde quase nada mais consegue, nas geleiras, nos desertos escaldantes e até mesmo na vastidão do espaço. Isso mesmo, o espaço. Mas calma, que essa parte vem logo adiante. A resistência do tardígrado não está só no nome, mas na sua biologia impressionante. Seu corpo robusto e segmentado, combinado com uma habilidade de adaptação absurda, o torna praticamente indestrutível. Esse minúsculo sobrevivente já enfrentou condições que destruiriam qualquer outro ser vivo conhecido. E sabe o que é mais intrigante? Ele não apenas resiste, mas se adapta e continua seu ciclo de vida como se nada tivesse acontecido. Como pode um ser tão insignificante em tamanho ser tão poderoso? A resposta fica ainda mais impressionante quando descobrimos do que ele é capaz fora da Terra. Se um humano fosse exposto ao vácuo do espaço sem proteção, ele não teria a menor chance de sobreviver. Mas o tardígrado, esse pequeno monstro microscópico, simplesmente ignora as regras da biologia como as conhecemos. Em 2007, cientistas enviaram esses seres para o espaço, sem qualquer tipo de traje espacial. E eles não só sobreviveram ao vácuo absoluto, como alguns ainda conseguiram se reproduzir depois de voltar à Terra. Isso é um feito absurdo. A radiação cósmica, que fritaria um ser humano em instantes, foi apenas mais um detalhe insignificante para essas criaturas. Mas como ele faz isso? A chave está na sua capacidade de entrar em um estado chamado criptobiose, onde basicamente ele desliga todas as funções do corpo, reduzindo sua atividade a quase zero. Ele se desidrata até virar uma espécie de casca inerte, tornando-se resistente a condições que destruiriam qualquer outro organismo. E quando encontra um ambiente favorável, simplesmente acorda e segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas essa não é a única proeza desse ser extraordinário. Se existe um animal que não se preocupa com frio ou calor, é o tardígrado. Ele pode ser congelado a impressionantes a menos 270 graus Celsius, praticamente a temperatura do espaço profundo, e continuar vivo como se fosse um dia comum. Para colocar em perspectiva, essa é uma temperatura tão baixa que até os átomos quase param de se mover. Mas o mais bizarro é que, se o colocarmos no extremo oposto, em um ambiente com mais de 150 graus Celsius, ele também resiste sem maiores problemas.
A ciência já testou isso fervendo esses bichinhos e depois trazendo-os de volta à vida, como se nada tivesse acontecido. A explicação para essa resistência absurda está na criptobiose, aquele estado de hibernação extrema em que o tardígrado simplesmente pausa sua existência. Mas o tardígrado não para por aí. Se o calor e o frio não são problema, imagine o que ele faz quando exposto a níveis mortais de radiação. A radiação, aquela força invisível capaz de destruir células e modificar o DNA, é um dos maiores inimigos dos seres vivos. Mas para o tardígrado, apenas mais um dia normal. Ele suporta doses de radiação milhares de vezes superiores ao que mataria um ser humano instantaneamente. Para se ter ideia, uma pessoa exposta a cerca de 10 grays de radiação já estaria com sérios danos celulares, enquanto o tardígrado aguenta mais de 5.000 grays e continua firme, sem sequer suar. Se ele suasse, claro. O segredo desse poder vem de um mecanismo de reparo celular extremamente avançado e de uma proteína especial chamada DSUP, Damage Suppressor, que protege seu DNA contra quebras fatais. Mesmo quando exposto a níveis absurdos de radiação, o tardígrado consegue se regenerar rapidamente e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Essa habilidade impressionante deixou os cientistas intrigados e abriu uma questão ainda mais fascinante. Se ele resiste à radiação e temperaturas extremas, será que ele também pode lidar com pressões que esmagariam qualquer outro ser vivo? Se há um lugar na Terra onde a vida parece impossível, são as profundezas das fossas marianas. A mais de 10.000 metros abaixo do nível do mar, a pressão é tão absurda que esmagaria um submarino comum como se fosse uma lata de refrigerante. Mas adivinhe quem não está nem aí para isso? O tardígrado. Ele simplesmente resiste a pressões gigantescas que fariam qualquer outro organismo colapsar. E não é só no fundo do oceano. Ele também aguenta pressões centenas de vezes superiores à da atmosfera terrestre, tornando-se um verdadeiro sobrevivente do impossível. Mas como isso é possível? A resposta está novamente na sua capacidade de entrar em criptobiose, um estado que fortalece sua estrutura celular contra danos extremos. Em vez de ser esmagado, ele se adapta, tornando-se incrivelmente denso e resistente. Essa habilidade fez os cientistas questionarem até onde vai a capacidade desse pequeno monstro microscópico. Se ele sobrevive no espaço, resiste à radiação, ignora temperaturas absurdas e não se abala com pressões esmagadoras, o que mais ele pode fazer? A resposta está em uma de suas habilidades mais impressionantes. Ele pode simplesmente desligar a própria vida e voltar anos depois, como se nada tivesse acontecido. Imagine um ser vivo, capaz de apertar um botão de pausa no próprio corpo e simplesmente esperar o tempo que for necessário até as condições ficarem favoráveis novamente. Pois é exatamente isso que o tardígrado faz. Em situações extremas, ele entra em um estado chamado criptobiose, onde desidrata quase completamente, reduzindo sua atividade metabólica a praticamente zero. Nessa forma, ele pode permanecer por décadas, resistindo a ambientes tóxicos, falta de oxigênio, calor extremo ou frio congelante. E o mais impressionante, assim que entra em contato com a água novamente, ele acorda e segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Já foram encontrados tardígrados revivendo após 30 anos em criptobiose, e há relatos de espécimes que voltaram à vida após mais de 100 anos congelados em amostras de musgo. Isso desafia completamente o que entendemos sobre a vida e levanta uma questão intrigante. Se um animal microscópico pode ficar inativo por tanto tempo e reviver intacto, será que essa capacidade pode ser usada na ciência para prolongar a vida humana?
A resposta pode estar justamente no campo da biotecnologia, onde os pesquisadores buscam entender os segredos genéticos desse pequeno sobrevivente. Se o tardígrado consegue resistir a condições que seriam fatais para qualquer outro ser vivo, imagine o que a ciência poderia fazer se conseguisse replicar essas habilidades no corpo humano. E é exatamente isso que os pesquisadores estão tentando descobrir. O segredo pode estar em seus genes únicos, que produzem proteínas capazes de proteger o DNA contra danos extremos. Essas mesmas proteínas poderiam ser aplicadas na medicina para criar novos tratamentos contra doenças degenerativas, retardar o envelhecimento e até mesmo aumentar a resistência do corpo a radiações, o que revolucionaria, por exemplo, a exploração espacial. E por falar em espaço, a NASA e outras agências estão de olho no tardígrado como um modelo para futuras missões interplanetárias. Se um organismo pode sobreviver no vácuo cósmico, isso significa que a vida pode ser muito mais resistente do que imaginamos. E talvez até exista além da Terra. Mais do que um simples urso d'água, o tardígrado pode ser a chave para avanços científicos que mudariam completamente o futuro da humanidade. Você já parou para pensar em como a resistência do tardígrado pode mudar completamente a nossa compreensão sobre os limites da vida? Se até um ser microscópico é capaz de sobreviver no espaço e resistir a condições que seriam fatais para nós, o que isso diz sobre o potencial que a ciência ainda não explorou? Talvez seja a hora de reavaliarmos as possibilidades de superar nossos próprios limites, seja na saúde, na exploração do espaço ou até mesmo no entendimento de como podemos transformar as adversidades em forças. E você, o que acha disso? Quais são os maiores limites que você acredita que ainda podemos superar? Se essa história sobre o tardígrado te surpreendeu, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando para explorar mais sobre os mistérios da natureza e os segredos do universo. Não deixe de compartilhar esse conhecimento com os amigos e abrir a mente para o que está por vir.